Você sabe as diferenças entre custos e despesas? É isso que eu vou te mostrar nesta aula. Eu vou pedir que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque eu sempre estou postando conteúdo aqui e já tem muito conteúdo postado. Eu coloquei também na descrição deste vídeo uma lista com vários links dos cursos que eu mesmo preparei e com certeza você vai gostar. Contabilidade para não contadores, contabilidade tributária, análise de balanço patrimonial e DRE, planejamento tributário, eu ensino a reduzir tributos nas empresas. Irmão, tem tudo o que você quiser. Então, se inscreva no canal, ative as notificações e fique aí com esta aula que eu preparei para você. Abraço! Bem, vamos aqui agora tratar sobre a diferença entre custos e despesas. Olha só, vamos começar pelos custos, tá? Em primeiro lugar, é importante nós entendermos a diferença dessas duas terminologias, por quê? A maioria das pessoas, inclusive aquelas que fizeram faculdade de contabilidade, administração, acabam cometendo erros, tá bom? E é importante que você domine essas duas terminologias. Vamos aqui começar pelos custos. Os custos são os gastos relacionados à produção ou aquisição de produtos ou serviços que a empresa comercializa. Eles são essenciais para a operação da empresa. Então vamos aqui entender. Os custos são aqueles gastos, são aqueles valores que foram aplicados na produção de produtos ou aquisição de produtos ou serviços ou a prestação de serviço que a empresa comercializa. Então vamos imaginar um supermercado. O supermercado, ele compra produtos para revender. Aquela compra de produtos é um custo, tá certo? Então, tudo que o supermercado compra para revender é um custo. Vamos imaginar uma prestadora de serviço. Todos os valores gastos necessários na prestação de serviços são custos. Professor, é custo ou é despesa? É custo. Aquilo que está ligado à produção de produtos, aquisição de produtos e prestação de serviço são custos, tudo bem? Por exemplo, olha aqui um exemplo. Uma empresa de produção de pães, eu poderia ter colocado padaria, enfim. Os custos podem incluir a farinha. Perceba que todos os custos aqui para a produção de pães têm a ver com pão. Ou seja, são gastos de coisas que você pode identificar dentro do pão, que foi necessário para fazer o pão. A farinha, o fermento, a energia elétrica utilizada nos fornos. Olha que interessante. Eu vou te fazer uma pergunta. Será que dá para fazer pão sem a energia elétrica dos fornos? Não dá. Então, aquela energia elétrica dos fornos para fazer o pão é o custo do pão. Tudo bem? Os salários dos funcionários diretamente envolvidos na produção dos pães também é um custo. E é interessante porque numa padaria tem o salário do padeiro e tem o salário do vendedor. Qual dos dois é custo? É simples. Nós iremos identificar qual dos dois funcionários tem a sua mão de obra relacionada diretamente à produção. Então, o salário do vendedor não pode ser custo. Porque o vendedor não está ligado à produção. Agora o padeiro sim. Tá bom? O homem, a mulher que faz lá o pão, que faz lá o bolo, a torta, o salgado, o salário deles deve ser considerado custo. Porque nós podemos identificar diretamente ligados à produção de produtos para vender. Nós temos as despesas, tá? As despesas são gastos que, olha aqui em vermelho, ó, não estão diretamente relacionadas à produção ou aquisição de produtos ou serviços que a empresa comercializa. Elas são mais gerais e abrangentes, como aluguel, tá? Esse aluguel ele pode ser um custo ou uma despesa, mas nesse exemplo aqui, vamos tratar como aluguel, despesa, tá? Aluguel, conta de telefone e internet, gastos com publicidade, entre outros, tudo bem?
Esses gastos são necessários para o funcionamento da empresa, mas não estão diretamente relacionados à produção ou aquisição dos produtos ou serviços. Exemplos práticos. Exemplo 1. Uma empresa de produção de pães tem um custo mensal de 10 mil, com compra de farinha, fermento e outros ingredientes diretamente relacionados à produção dos pães. Isso é um custo direto para a empresa, já que sem esses ingredientes a produção dos pães não seria possível. Então, esses custos aqui, você pode identificá-los como diretamente ligados aos pães, ligados à produção, tudo bem? Farinha, fermento, óleo, manteiga, leite, enfim. Exemplo 2. A mesma empresa tem uma despesa mensal de 5 mil reais com o salário dos vendedores. Perceba que os vendedores, que são dois, eles não têm a ver com produção, eles têm a ver com vendas. Olha aqui esse texto, ó. Essa despesa não está diretamente relacionada à produção dos pães, mas ela é necessária para a empresa funcionar. Como ela é necessária, ela deve ser considerada despesa, mas como ela não está ligada à produção, ela não pode ser considerada custo. Em resumo, os custos são aqueles gastos que podemos identificar como necessários para a produção de produtos e serviços. As despesas não são necessárias para a produção de produtos e serviços, mas são necessárias para outras atividades da empresa. Por isso, não são consideradas custos. Tudo bem? O slide aqui se repetiu, mas é basicamente isso. Então, o custo é aquilo que nós podemos identificar com a produção. As despesas, aquilo que não fazem parte da produção, mas são necessárias. Tá certo? Eu vou dar um exemplo para você nas próximas aulas sobre um aluguel. O aluguel da padaria, que ele é metade custo e outra metade é despesa. Tá certo? Então, vamos aqui ver mais alguns exemplos. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, caso prático dos pães, né, da padaria. Nós temos aqui a compra de farinha, o fermento, tá? E outros ingredientes. Uma padaria precisa conhecer todos os ingredientes utilizados na produção dos pães para que ela possa calcular corretamente o preço daquele produto. Primeiro ela tem que conhecer os custos do produto. Ela tem que saber quanto ela gastou para fazer uma unidade de pão. Tá certo? Ou então, se ficar muito difícil ela calcular quanto ela gasta para fazer uma unidade de pão, ela vai calcular quanto ela gasta para fazer 100 unidades de pães, que é o mais aconselhável, tá certo? Até porque normalmente as empresas fazem de muita unidade, tá? Ela não vai assar só um pão, ela vai assar 100 de uma vez. Então é mais lógico a empresa conhecer os custos para produzir 100 pães. Aí ela vai conhecer os custos. Vamos imaginar que para produzir 100 pães ela gasta 20 reais, ou seja, uma unidade de 20 centavos, cada unidade. Aí ela pode definir por quanto ela vai vender cada pão. Depois vai calcular os tributos e ela pode chegar à conclusão de que cada pãozinho tem que ser vendido por 50 centavos ou 60 centavos, enfim, fica a critério da empresa, tá bom? Então, custos, aquilo que está ligado à produção, tá? Eu falei aqui só dessa empresa que vende produtos, mas também poderíamos falar de prestadora de serviço. Vamos imaginar que você seja um pintor, tá certo? Ora, tudo aquilo que você vai gastar para prestar um serviço de pintura deve ser considerado custo. A tinta, tá certo? Vai precisar de um pincel e ele só dá para ser utilizado uma vez, ali também é um custo, tá certo? Serviço de contabilidade. Vamos imaginar uma empresa de contabilidade que contrata 5 contadores. O salário dos contadores é custo, tá bom? Vamos imaginar que ela paga o software para prestar o serviço. Aquele software também é custo. Agora, a internet é uma despesa, o telefone é uma despesa, tudo bem? O aluguel tem que ter uma coisa chamada rateio para a gente entender se vai ser custo ou despesa, tá bom? Vamos continuando aqui, próximas aulas nós iremos nos aprofundar mais ainda. Qualquer dúvida, mande sua pergunta. Vamos aqui tratar sobre mais diferenças entre custos e despesas. Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Vamos aqui abordar uma empresa de fabricação de imóveis. Vamos aqui abordar os custos.
A madeira, né? Óbvio, uma empresa de fabricação de móveis, o custo mais evidente dela é a madeira, tá certo? Os parafusos e as tintas utilizadas na produção dos móveis, tudo isso são considerados custos da empresa, tá bom? Podemos citar aqui também, vamos imaginar que tem 2 funcionários ou 3 funcionários, não importa, que trabalhem diretamente só nesta fabricação. O salário deles também será considerado custo. Por quê? Porque estão diretamente, olha aqui a palavra, ó, diretamente relacionados à fabricação dos produtos. Tá certo? Então, tudo isso aqui, por uma obviedade, é custo, tá bom? Esses custos são geralmente contabilizados como custo dos produtos vendidos na demonstração de resultados da empresa. Vamos aqui imaginar também exemplo de despesas, tá? As despesas incluem o aluguel da loja de varejo, o salário dos vendedores, a conta de telefone e a conta de luz da loja. Então vamos imaginar que esta empresa de fabricação de móveis, ela tem 2 espaços. Ela tem um galpão só para produzir, tá? O aluguel deste galpão é custo, tá bom? E vamos imaginar que ela tem uma loja. Ela alugou uma loja para colocar os móveis que ela criou, tá? O aluguel dessa loja é uma despesa, não é um custo, tudo bem? O salário dos vendedores, perceba, não estamos aqui tratando dos fabricadores, tá? Daquelas pessoas que estão fabricando e sim vendendo. O salário dos vendedores são despesas. A conta de telefone, a conta de luz, a conta de internet, a conta de água desta loja de varejo, tudo isso aqui é despesa, tá certo? É bem tranquilo de entender. Estes gastos, ou seja, essas despesas aqui, não estão diretamente relacionados à fabricação dos móveis e, portanto, são considerados despesas operacionais. Eles são geralmente contabilizados como despesas operacionais na demonstração dos resultados. Então, isso aqui são as despesas operacionais. Vamos aqui a mais um exemplo. Exemplo 2, uma empresa de consultoria. Olha só. Para uma empresa de consultoria, os custos incluem o tempo e o esforço gasto pelos consultores na execução dos projetos de consultoria. Isso pode incluir horas extras, viagens de negócios e outros custos associados ao trabalho dos consultores, tá certo? Então, o custo de um produto, o custo de uma empresa de consultoria seria toda aquela mão de obra dos consultores. Esses custos são geralmente contabilizados como custo dos serviços prestados na demonstração de resultados, tá certo? Nós temos também as despesas. As despesas incluem o aluguel do escritório, tá bom? As despesas com publicidade, as contas de telefone e internet e os salários dos funcionários que não são diretamente envolvidos na execução dos projetos de consultoria, tá? Como a equipe de suporte administrativo, cozinheiro se tiver, zelador, a equipe de serviços gerais. Então, no caso de uma empresa de consultoria, os custos são os salários dos consultores. Os salários dos outros funcionários que não participam da execução dos projetos não podem ser considerados custos, tudo bem? Esses gastos não estão diretamente relacionados ao serviço de consultoria e é por isso que são considerados despesas operacionais. A distinção entre custos e despesa é importante porque ajuda a empresa a entender melhor como está gastando seu dinheiro e a identificar áreas onde pode reduzir custos desnecessários ou investir mais recursos. Então vamos imaginar que uma empresa não fizesse a distinção de custos e despesas. Ela poderia estar gastando um monte de dinheiro com outras coisas e achando que estaria gastando com, por exemplo, a consultoria, os consultores. Então vamos imaginar aqui no caso desta loja de fabricação de móveis, tá? Ela fabrica guarda-roupa, sofá. Se ela não fizer a distinção do que ela está gastando com custo e com despesa, ela pode considerar... Vamos imaginar que ela está gastando um monte de coisas desnecessárias com despesa. Ela pode achar que está gastando corretamente com custo. Estamos gastando muito porque os custos de produção estão altos.
Só que pode ser que o custo de produção nem esteja alto e ela pode ter um gargalo lá nas despesas. Pode ter máquinas de ar-condicionado no salão da loja, lá na loja, muito velhos e consumindo muita energia, entendeu? Pode ter geladeiras muito velhas e consumindo muita energia. Pode estar consumindo a iluminação das lojas, tá? As lâmpadas podem ser muito antigas e consumindo muita energia. E tudo isso não é custo, é despesa. E é por isso que ela precisa classificar o que é custo e o que é despesa, para que periodicamente ela possa fazer uma análise dos custos e análise das despesas. Aí ela vai identificar, não, poxa, nós não estamos gastando muito com custos, e sim com despesas. As contas de energia estão muito altas. Aí ela vai analisar por que as contas estão altas. Aí vai chegar à conclusão de que tem equipamentos velhos, antigos consumindo muito, as lâmpadas, equipamento de ar-condicionado, antigos consumindo muito, tudo bem? Então tudo isso é importante a empresa fazer a distinção do que é custo e do que é despesa dentro dela, para que periodicamente ela possa analisar, ela possa fazer uma auditoria e descobrir o que ela está gastando mais e o que é que ela está gastando menos. Tudo bem? Isso é fundamental para a gestão financeira eficaz da empresa e para garantir sua viabilidade a longo prazo. Então, é isso, né? Eu trouxe aqui mais diferenças entre custos e despesas. Qualquer dúvida, converse comigo, mande sua pergunta. Abraço e bons estudos.